uma produção do Universo Ágil Hub. Muito bom dia a todos. Muito prazer estar aqui com vocês, muito feliz em estar aqui com vocês para mais um super episódio do nosso Jornada Ágil 1236. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. E como de praxe, para a gente não esquecer, lembrando que o conteúdo do Universo Ágil cresceu e estamos com o UH Talk, videocasts de agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros, que vocês conferem ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e depois em mais de 20 plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, ao seu gosto aí, viu? Espero que todos estejam bem aí para mais uma sexta-feira, dia 28/6. Hoje estamos aqui com a queridíssima Marcela Barbon para falar um pouquinho de Delegation Poker, uma ferramenta aí do Management 3.0, mas vou deixar aqui a peteca com ela. Como é prática nossa do Universo Ágil, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou, né, o Leonardo, homem pardo, cis, cabelos castanhos, olhos castanhos, barba feita, né, que eu gosto de ficar apresentável na sexta-feira para vocês e para a patroa aqui de casa também é bom, com uma blusa de lãzinha fina preta, fundo branco e o tradicional guarda-roupa aqui, meu fonezinho agora um pouquinho mais suave, eu consegui achar ele, que semana passada estava perdido. E Marcela, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui. Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada aí, Léo, pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, eu vou me apresentar também. Eu sou mulher cis, tenho a pele branca, a bochecha um pouquinho rosada. Eu era loira, agora eu tô morena, tenho cabelo curtinho assim no ombro e tô vestindo uma blusa com gola rosa colorida. Muito bem. Marcela, quer fazer uma apresentaçãozinha, um resuminho aí sobre você, para a nossa audiência te conhecer melhor? Se apresente um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, eu trabalho com projetos e modelo Waterfall. Começou o modelo Waterfall faz tempo, né? Acho que estou na área de projetos aí, desde 2011, e eu trabalho com agilidade desde 2012, né? Passei por várias empresas aí, entre elas startups, multinacionais, e todas elas, nesses últimos anos, foram agilidade, e nos últimos 6 anos, mais especificamente, eu atuo com o Open Bank, área financeira. A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa multinacional de grande porte, também da área financeira, tá? E o case que eu vou trazer aqui, para a gente comentar um pouquinho, fazer esse bate-papo com o Léo, é sobre o Delegation Poker, é uma ferramenta que a gente rodou e eu fiz um case de uma das squads. Hoje eu sou Agile Master Senior, dentro da squad de dados dessa empresa, é o coração dessa empresa, na verdade. Tudo que vocês imaginam de plataforma de dados, gerenciamento de dados, somos nós que fazemos, os times que eu lidero que faz. Eu tenho 3 squads que eu participo ali, e aí uma delas foi a que a gente conseguiu gerar esse case, porque a gente estava com algumas dificuldades no dia a dia, né? E aí eu consegui levar esse case no TDC, consegui levar esse case no Agile Trends desse ano, foi super legal. E aí agora o Léo me convidou para trazer esse case aqui para vocês, e é o bate-papo que a gente vai fazer, tá? Montei uma apresentaçãozinha para ficar um pouco mais claro, mais lúcido para a gente conversar. E já peço desculpas de antemão, porque eu sou mãe da Lívia, e ela estava doente, eu peguei uma gripezinha dela, estou um pouquinho rouca. Então, se eu tossir durante a apresentação, peço desculpas para vocês, tá bom? Léo, começar, fica à vontade, tá? Já está tudo pronto aqui.
Taca-lhe pau nesse carinho. Vamos já começar com o conteúdo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Aí, pergunta clássica, a hora que vocês estiverem vendo na minha tela, por favor, me avisem. Tá aparecendo aqui pra gente. Lá, então. Bom, tem um pouquinho aí de mim, então, né? Mais de área, gosto de estudar. Tem um hobby, que é ser DJ, então, para quem gosta de música eletrônica, eu trabalhei muito tempo em São Paulo, trabalhei na Energia 97, trabalhei em algumas baladas lá. Sou mãe da Lívia, e aí comentei com vocês aí que eu sou a Agile Master numa multinacional hoje financeira. Né? Eu vou começar contando um pouquinho aqui do que foi. Deixar você à vontade aí para me perguntar, para a gente bater um papo, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não te vejo, tá? Então, vai me falando aí, vai me perguntando, aí a gente vai, tá bom? Fica tranquilo aqui que eu vou trazendo a audiência, eu vou falando aqui para você aqui, tá bom? Fica à vontade, o espaço é seu. Então. Bom, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Quando a gente tenta montar um case, a gente nem sempre tem um case de sucesso no começo. A gente precisa rodar, para ver se a gente conseguiu ter um sucesso, que foi o que aconteceu. Né? Então, esse time em específico, como a área de dados ela é extremamente técnica, eu tinha uma mescla de perfis de pessoas ali que eram excelentes profissionalmente, porém, uma pessoa era muito tímida, a outra não conversava, eles não gostavam de abrir a câmera, eles não gostavam de participar das reuniões, eles tinham um pouco de resistência ali do que era o processo ágil, como é que a gente trabalhava isso no dia a dia. Então, eu elenquei alguns principais tópicos aqui para a gente bater um papo, e vocês vão ver que no decorrer da apresentação, pode ser que vocês tenham problemas muito parecidos, e são ações extremamente simples que, conforme a gente foi conversando com o time, eles mesmos se motivaram a trazer esses pontos e eles mesmos se motivaram a trazer as melhorias para que a gente conseguisse rodar os processos da melhor forma, tá? Então, o primeiro ponto aqui era muita dependência, né? Então, assim, a gente percebia que o time, os devs não queriam levar, assim, algumas coisas, eles ficavam um pouco receosos. Então, toda vez que a gente tinha ali uma cerimônia de planning, né, a gente rodava Scrum ali, toda vez que a gente tinha uma cerimônia de planning, acabava planning, ninguém queria pegar nenhuma task, né, às vezes eles olhavam assim e falavam, eu nunca mexi nisso, esse sistema eu não conheço, acho que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, não vou puxar não. Se alguém puxar ou me pedir, eu vou lá e puxo. E aí eu fui deixando acontecer para ver, né, para conseguir identificar esses pontos. E aí eu percebi que eles esperavam muito o tech lead. Eles esperavam ter depois um momento ali com o tech lead, ou no próximo dia, só na daily, para falar, queria pegar aquela tarefa, mas estou com uma dúvida. Né? E isso aí acabava atrasando a gente, era um dia ou 2 dias perdidos ali de trabalho, porque o pessoal não queria falar, não queria se posicionar, e eles ficavam esperando o tech lead. Né? Às vezes, muitas das vezes, a gente começava a daily, e às vezes eu, como Agile Master, puxava a tela, falava bom dia, perguntava para o pessoal quem que queria começar e tal. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, não é o Scrum Master que puxa a daily é uma reunião do time. O time precisa tocar essa reunião sozinha, né? E aí eu comecei a conversar com eles, explicar, e comecei a entrar nas deles e ficar quieta. Ficar muda, para ver se eles conseguiam falar, não, eu vou puxar a tela, vou falar bom dia, né? E isso depois começou a acontecer com o tempo, mas a gente tinha esse problema, né? Eles não iniciavam as deles, todo mundo entrava na sala, ficava quieto, não falava nada, tá? Outro ponto, refinamento. Os nossos refinamentos, pensa assim, essa squad, ela é uma squad de plataforma de todos os dados dessa empresa, tá? São trabalhos gigantescos, entra trabalho toda hora, tanto que a gente começou trabalhando com o Scrum, via que não fazia sentido de cadência ali por sprint, a gente acabou mudando
e aí extremamente técnico, né? Viam muitos assuntos, eu percebia que eles não levavam os assuntos antes, pensava na hora ali do refinamento, eu vou trazer agora, aí ficava perdido, não sabia o que conversar, enfim, eram mais de 2 horas de refinamento e não era um refinamento produtivo, tá? Além de ser extremamente técnico, entrava em discussões ali muito no Scovabit e a gente não conseguia sair do outro lado. Como eu escrevi aqui, muito demorado, não tinha efetividade, não tinha foco. Vou mostrar para vocês como a gente arrumou isso. Impedimentos técnicos. Nossa Senhora, como a gente tem impedimento nessa squad e como a gente tem dependências com a empresa inteira nessa squad, porque a gente atende toda a plataforma, né? Então, assim, eu percebia, né, antes da gente rodar essa dinâmica, que o time não conseguia resolver sozinho. Aparecia um problema, dava um problema numa branch, num ambiente, numa programação, qualquer coisa ali para fazer um deploy, ou alguma integração, qualquer coisa, e eles ficavam esperando o tech lead. É porque eu não vou falar com tal pessoa porque eu não conheço ela. Eu vou esperar o tech lead chegar para vir me orientar, para me falar que pessoa que eu tenho que conversar. Eles não tinham essa autonomia, né? Esse empoderamento de falar, eu vou lá, vou conversar com a pessoa, vou resolver. Vou mostrar também como a gente resolveu isso. E a questão de conhecimento, né? Como a gente trabalha com multiplataformas, é necessário que o time se desenvolva em relação a conhecimento, né? Eu não posso saber só do sistema X, eu preciso saber do sistema X mais Y mais Z. Não só para desenvolvimento e crescimento pessoal, mas se alguém entra de férias, como o time não era grande, eu precisava dessa rotatividade de conhecimento. E depois eu vou mostrar para vocês como a gente conseguiu fazer com que todos conhecessem tudo. Tá bom? Léo, tudo bem até aqui? Tudo bem. Estamos ouvindo bem. Tem um levezinho delay aí quando eu falo, né, entre você aí, mas eu acho que está tranquilo para a gente acompanhar. Eu gostei dessa introdução que você trouxe, que é para quais os fatores que te levaram a aplicar, né, a ferramenta, esse diagnóstico todo que você fez. Não simplesmente copiou, não, você identificou um problema, está demonstrando para a gente, né, qual é o problema e como que você vai solucionar. Parabéns, eu estou gostando muito. Exato. E aí, Léo, assim, né, uma coisa que eu acho que é legal a gente frisar. Quando eu entrei nessas squads, elas já eram squads separadas, já tinham passado 2 agilistas lá, e toda vez que eu entro, experiência de outras pessoas também, tá, pessoal? Como eu trabalho muito tempo com agilidade, é até um conselho, quando vocês entram em squads que já estão em andamento, eu particularmente gosto muito de deixar lá umas 2 semanas para como o time se comporta. Quais são os processos que eles usam, se eles têm políticas explícitas ali do time, como eles se comportam no dia a dia, como eles tocam as cerimônias, como os processos que eles fazem são feitos. Então, eu fiz pelo menos umas 2, 3 semanas de observação. Aí eu conversei com eles, eu trouxe uma dinâmica de quebra-gelo para conhecer o time, para conhecer cada pessoa, ver como eu converso com cada pessoa, né? Como eu consigo lidar com cada pessoa, porque cada pessoa tem um perfil diferente, uma personalidade diferente. Então, eu gosto de entender as pessoas, gosto de entender o ritmo do time, para depois eu trazer uma alternativa de ferramentas, de frameworks e de boas práticas que a gente consegue aplicar juntos. Então, geralmente, eu trago uma retrospectiva um pouco mais diferente quando eu entro na squad, tá? Converso, primeiro eu faço esse quebra-gelo para eles me conhecerem, a gente não ficar com aquele ambiente, né? Tipo, quem é ela, né? Quer chegar mudando tudo, acho que não é assim. Então, é sempre muito gradativo. E sempre legal trazer uma retro para o que você identificou de pontos a melhorar. Nunca pontos negativos, né? Acho que a palavra negativa é muito pesada. Pontos a melhorar, pessoal. Isso aqui tá legal, mas acho que dá para a gente fazer de uma forma melhor, dá para a gente trazer de outra forma, dá para simplificar, né? Dá para otimizar. Então, assim, eu gosto de trabalhar dessa forma, Léo, acho que funciona bem. E aí, com isso, a gente consegue levantar os pontos e trazer coisas da bagagem que a gente tem aí de conhecimento com ferramentas para que, de uma forma mais lúcida, o time consiga se abrir um pouco melhor, né? Então, achei legal trabalhar dessa forma com eles lá, funcionou. Eu acho isso uma grande vantagem, tá? Já vou colocando assim, porque eu acho que tudo bem, geralmente um Agile Master, Scrum Master, enfim, um agilista, ele é um agente de transformação, e eu acho que já chegar também, eu acho não, né? Eu entendo e eu vejo, né, no mercado e em experiência,
que chegar e já propor mudanças, você já levanta uma primeira barreira, que é a resistência à mudança. Então, você chegar, esperar 1, 2 semanas para demonstrar que você parou, analisou, estudou o ambiente e não chegou propondo nada, que nem você fez aí, chegou com algo assim, olha, eu identifiquei isso, o que vocês acham da gente atuar dessa forma? Eu acho que a sua assertividade vai lá em cima. E aproveitando um pouco aqui, só para dar o bom dia para a Sandra, muito obrigado, ela adorou o tema aí, e você vai ver ainda a aula que a Marcela vai dar para a gente. Uhum. E é legal, Léo, porque assim, ó, quando eu migrei, na verdade, eu fui jogada para agilidade, né? Eu não tive um treinamento. A gente teve, na época, uma empresa que eu trabalhava grande, a gente fez a parte de e-commerce e otimização de estoque inteira dela. Hoje ela é uma empresa gigantesca, toda robotizada como estoque. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Só que eu era assim, pensa que eu era uma gerente de projetos e virei Scrum Master no outro dia. Acordei Scrum Master. Aí acordei falando o que era Scrum, acordei pensando o que era Kanban, e não é assim que funciona, né? Tinha um Agile Coach que treinou a gente, fantástico, nos ajudou muito, mas eu tive que estudar muito e trocar a roda do carro andando ali, né? E a forma que eu tentei fazer na época não funcionou, porque, pensa, um gerente de projeto, ele trabalha com cronograma, com timeline, com datas, com outra forma, com uma outra abordagem. E eu precisei passar algumas situações, alguns desconfortos com o time, para conseguir chegar nisso que eu sou hoje, tá? Eu tive que entender que, nossa, se eu chegar sem conversar com o pessoal, só falando um bom dia, vamos fazer dessa forma, impondo, não funciona, né? Então, tanto que a agilidade em si, qualquer framework que a gente trabalhar, a ideia da agilidade é que a gente consiga trabalhar sendo líder mesmo, né? Um líder servidor, para que a gente consiga entender as pessoas, consiga entender os casos ali e não impor nada. Fica mais uma dica aí para o pessoal também de coisas que eu aprendi, tá bom? Com esse decorrer do tempo aí. Mas vamos lá. Onde seu o Delegation Poker? Onde que veio a ferramenta? Quer perguntar alguma coisa, Léo? Não. Eu estou só colocando que é o conhecimento e prática, experiência prática aí que é válido. Exato. Às vezes é a vida que nos ensina, não são os cursos, né? Mas vamos lá. Bom, o Delegation Poker, ele nasceu lá do Management 3.0. Eu vou tentar resumir bastante aqui para vocês, mas é uma prática, né? A gente começa com a gestão 1.0, que é aquele comando-controle extremo, né? Eu falo, você obedece, aquela posição antiga de chefe e funcionário. Aí eles migram, tem toda uma história, eles fazem algumas melhorias para a gestão 2.0, que ainda o chefe ali, né? O papel, o cargo de chefe, ainda é o que manda e as pessoas obedecem. E aí, o nosso maravilhoso holandês Jürgen Apelo, ele veio com essa proposta do Management 3.0, que ele traz aqui no livro que ele escreve, né, Liderando Desenvolvedores Ágeis e Desenvolvendo Líderes Ágeis. Ele traz todo esse tema ali do Management 3.0, fazendo todas essas melhorias, né? Então, trazendo as pessoas ali para o centro do gerenciamento, as pessoas importam. Ele coloca aí como base o pensamento complexo, não foca em hierarquias e cargos, né? Como eu coloquei aqui, ele coloca as pessoas ali como preocupação, as pessoas em primeiro lugar. Ele trabalha como se fosse uma rede de relacionamento, não é uma hierarquia, né? Mas sim uma rede onde todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo conversa, todo mundo consegue ter uma comunicação mais assertiva. Mesmo em organizações aí de sistemas de alta complexidade, né? É um movimento inovador de liderança. E aí eu vou trazer aqui para vocês um desenho que ele simplifica isso, que ele cria aqui o Marte, que é um marciano, né? Ele traz aí de uma forma um pouco mais lúdica, mais divertida, mostrando para a gente quais são as principais visões aí, as 6 principais visões que ele traz e trabalha muito dentro do Management 3.0. E aí tem os detalhes depois de cada uma, né? Então, cada visão ali trabalha o desenvolvimento das pessoas de uma forma diferente, o trabalho no dia a dia com os times de uma forma diferente, e aí cada uma delas tem uma dinâmica legal que a gente consegue aplicar. Acho que é um curso que vale muito a pena fazer, tá? Me ajudou bastante. Aqui, no caso, a gente vai focar na segunda visão, que é empoderar times, e aí aqui dentro de empoderar times, tem as ações e é aonde nasce essa ferramenta do Delegation Poker, tá?
Então, essa segunda visão, ele trabalha para que o time seja bem-sucedido, tenha protagonismo e autonomia de conseguir trabalhar, tomar decisões, resolver problemas no dia a dia sem dependência de ninguém, tá? É uma forma da gente conseguir trabalhar com o time, empoderando eles para tomar decisão. Por que eu pensei na época em aplicar o Delegation Poker que nasce daqui, né? O Delegation Poker é uma ferramenta, ele nada mais é do que um baralho, algumas cartas que eu vou apresentar para vocês aqui, quais são as cartas, como é que a gente joga, é bem simples. E aí é uma forma da gente trazer de uma forma mais tranquila, mais divertida, para conversar com as pessoas, porque eu acho que é muito complicado a gente sentar, olhar para a pessoa e fazer um one-on-one, talvez falar assim, olha, pessoa, você precisa se desenvolver melhor, você precisa conversar, você precisa abrir sua câmera, você precisa participar, né? Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, não é porque talvez não tenha uma desenvoltura XPTO que ela não seja um bom profissional. A gente precisa identificar dentro daquele perfil o que a gente consegue trazer para motivar aquela pessoa, né? Então, eu acreditei que essa ferramenta pudesse me ajudar naquele momento com esses tópicos. E aí, o que é o jogo, né, em si? O Delegation Poker, como eu comentei, é um joguinho de cartas, né? São 7 cartas no total. Eu vou apresentar para vocês aqui quais são essas 7 cartas. E elas começam do nível 1 e vão até o 7, tá? O nível 1 começa ali, gestor delegante, quem é a pessoa que decide. Conforme vai passando os níveis, até chegar na última cartinha, que é a 7, as fases e as posições das cartas permitem que a última carta, que é a 7ª, o time consiga ter autonomia total para desenvolver aquelas atividades, tá? Ela é uma ferramenta de comum consenso, ali, comum acordo, que é usada para desenvolver e engajar as pessoas ali a trazer os problemas, as dores, e a gente conseguir resolver isso no dia a dia. E o objetivo dela é que a gente consiga trabalhar melhor na delegação das atividades e desenvolver isso nas pessoas. As pessoas tenham vontade de desenvolver e terem esse senso de responsabilidade, tá? Então, quais são os benefícios da gente rodar esse joguinho, né? Ele aumenta o protagonismo e a confiança do time, ele vai fortalecer ainda mais o engajamento das pessoas, ele vai trazer clareza de quem é o responsável por fazer cada atividade em cada nível, para não ter confusão ali de papel e responsabilidade. A gente não precisa trazer uma raça ali antigona, né? Para traçar o que a gente vai fazer e tal. Esse joguinho ajuda a gente com isso. E ele incentiva também o desenvolvimento das pessoas ali no meio da organização para tomada de decisão. Beleza? Dúvidas até aqui, Léo? Só benefícios, né? Só benefícios. E para você colocar o jogo, né? Para você praticar o Delegation Poker, você tem se você tem alguma forma de preparar a equipe, existe alguma mentalidade que os participantes devem ter? Você tem alguma coisa assim? Tem. Antes de trazer o jogo em si, eu deixei as cartinhas aqui para o pessoal já ir dando uma olhada. Como comentei, né? Eu fiz uma retro, identifiquei alguns pontos ali que eu achava que seria legal desenvolver melhor com eles. E aí eu propus essa dinâmica. Falei, pessoal, tem uma dinâmica de cartas. Quem gosta de jogar baralho aqui? Quem joga truco, né? E aí eu trouxe essa dinâmica um pouco mais divertida. Falei, então a gente vai jogar carta. Mas jogar carta? Falei, a gente vai fazer uma dinâmica, um game de jogar carta, aonde a gente, se vocês me permitirem, eu vou levar algumas dores. Vocês podem ficar à vontade também, durante essa dinâmica que a gente for fazer, de trazer os pontos que vocês acham que dá para a gente melhorar juntos, e ali a gente vai jogando e vai conseguindo resolver esses pontos, tá? Então, eu expliquei para eles de uma forma um pouco mais divertida o que era dinâmica, falei que eu ia conversar com o Tech Lead da Squad para entender um pouquinho o que ele achava de melhoria, deixei eles à vontade para eles trazerem pontos que eles também, como time, querem trabalhar, né? E aí eu montei, depois eu vou mostrar para vocês aqui que eu montei, tem ferramentas que a gente usa hoje, né? Não sei se a maioria das pessoas trabalha remoto como eu, porque a empresa fica lá em São Paulo, mas eu moro em Piracicaba, e aí eu vou para São Paulo a cada 3 vezes por ano só, graças a Deus, e trabalho de casa, né? Temos esse benefício. E aí, trabalhando de casa, eu particularmente montei no Miro. O Miro é uma ferramenta homologada que a gente usa
na empresa, mas vocês podem usar o Mural, tem mais outras milhares aí de ferramentas que vocês podem usar, justamente para ter interatividade remota e jogar com as pessoas, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente monta o Delegation Board, tá bom? Ele tem um board específico. Aqui, eu vou mostrar para vocês as cartas. Então, Léo, é assim, eu preparo a galera, né? Marquei a dinâmica, deixei ali umas 2 horas, num dia um pouco mais tranquilo, que geralmente é de sexta-feira à tarde. Marquei essas 2 horas para a gente fazer. Já levei o Delegation Board pronto, com as dores, com os pontos, igual eu vou trazer aqui para vocês. E rodei a dinâmica, tá? Então, como que eu costumo fazer com o pessoal? Primeiro eu preparo eles psicologicamente, marco a agenda, e aí levo tudo pronto para a dinâmica, tá? Vejo se todo mundo tem acesso à ferramenta, enfim. No dia que vocês forem rodar, é importante, como está remoto, essas cartinhas aqui, se vocês entrarem no site do Management 3.0, existe essas cartinhas físicas, tá? Tem como comprar, tem como vocês pegarem o arquivo em PDF e imprimir, pode ter essas cartinhas para vocês jogarem de verdade se alguém trabalhar ali ainda presencial. Como a gente está remoto, a gente usa o Delegation Board, tá? E aí eu gosto de primeiro apresentar a dinâmica do jogo, explicar o que cada cartinha faz, depois sim eu entro no board e aí começo a explicar como vai ser a dinâmica, acho importante isso. Então aqui, como eu comentei com vocês, são 7 cartas no total, tá? A primeira, começando lá com líder, servidor, né? O líder toma as decisões, conforme vai passando os níveis até chegar na última cartinha, que é a 7ª. A 7ª é autonomia total do time, tá? Então, a primeira cartinha, vocês podem perceber que tem aí a personagem com um chapéuzinho de M. O M, nesse caso, significa manager, que é de gerente. Então, essa primeira cartinha, o primeiro nível, é aonde o time não tem responsabilidade nenhuma em tomar decisão. Aqui é só o líder. Eu trago esse exemplo, não é um exemplo feliz, mas acho que é um exemplo que fica claro para o pessoal entender que tipo de tomada de decisão aqui que cabe ao gerente, tá? Uma demissão. O time vai fazer uma demissão de algum funcionário? Não vai, né? Então, essas situações, a gente pode, em algum caso ali, colocar essa cartinha, tá? Lembrando que esse jogo não precisa ser necessariamente só na área de TI. Vocês podem rodar em RH, jurídico, qualquer área que vocês quiserem, para qualquer problema que vocês quiserem tratar, tá bom? Então, essa primeira cartinha seria mais ou menos para esse caso, tá? Ou algumas outras decisões. Férias, se precisar colocar data, o pessoal não decidir, enfim. A segunda cartinha, a gerente está um pouquinho mais à frente e já começa a aparecer um personagem ali atrás. Este outro personagem, esse menininho, ele representa o time, tá? Então, aqui nessa segunda cartinha, já é um segundo nível. O gerente ainda toma as decisões, mas ele meio que vende a ideia para o time começar a participar. A terceira cartinha, o time já começa a se aproximar um pouco mais do gerente. Aqui, o gerente já começa a consultar o time, né? Então, ele consulta as ponderações do time antes de tomar aquela decisão, né? Mas ainda fica claro que ele toma aquela decisão. Mas ele vai consultar o time, falar, olha, o que vocês acham de eu seguir dessa forma? Mas ele ainda toma a decisão, tá? A quarta cartinha, eu gosto de falar que ela é uma carta neutra do jogo, porque ela é no mesmo nível ali. O gerente e o time, eles estão no mesmo nível. É um nível de concordância, né? Então, ele convida o time a ter uma discussão ali para chegar num consenso em comum, tá? Então, todas as opiniões para aquela decisão têm o mesmo peso. É realmente entrar num acordo, tá bom? A quinta cartinha, o time começa a ter um pouco mais de protagonismo. O time começa a ficar um pouquinho mais à frente do gerente. Então, aqui, o gerente começa a ficar um pouco atrás e o time começa a tomar mais decisão. Essa carta é a de aconselhamento, aconselhar. Então, ele fala para o time qual é a opinião dele. Então, eu vou lá como gerente, passo a minha opinião e o time vai me ajudar a tomar a decisão final. Aqui eu já deixo o time começar a tomar a decisão, tá? Eu só vou fazer um aconselhamento, um guia. A sexta cartinha é apenas uma pergunta. Podem ver que o gerente já está bem lá no fundo e o time já está praticamente na frente, né? Então,
o gerente está ali participando, está ali de apoio, de olho, mas aqui o time é comunicado, né? Eles comunicam aqui o gerente, perdão, e falam o que ele decidiu. O gerente está só como apoio aqui. Vai só perguntar para o gerente o que eles podem fazer ou não, mais para um guia, tá? E aí, como eu comentei, a 7ª cartinha, ela é a delegação total do time, tá? Então, aqui, o time tem total decisão, total liberdade, total protagonismo de seguir e tomar aquelas decisões. Beleza? Beleza, e a gente percebe quando vai mudando, vamos dizer, essa autonomia, que a cabecinha de um vai aumentando de tamanho, a outra vai diminuindo, e eu acho que até o escrito, né, vai tendo uma tarja branca, ela vai mudando conforme ela vai pendendo para o lado do colaborador. Interessante. Exato. Aqui, na verdade, eles colocam essa cartinha num formato de arco, né? Justamente, Léo, que aqui eu precisei colocar nessa distribuição para conseguir explicar as cartinhas. Mas ela, se vocês virem, ela é num formato de arco, uma do lado da outra, como se a gente abrisse as cartas na mesa mesmo com a mão, né? E aí é exatamente isso que você colocou. Ali, pode perceber que a cartinha 1, 2, 3, o arquinho vai se formando. A 4ª cartinha é a que está no meio, e aí desce para a 5ª, 6ª e 7ª. Né? Então, ele mostra ali, a partir do momento até onde o gerente participa, chega no meio da concordância, até onde o time começa a tomar a decisão, até ter a decisão final. Beleza? Perfeito. Ficou claro? Ficou claro. Eu vou só aproveitar que nós estamos às 8 horas, trazer um pouco para a turma aqui, que a gente está com a Marcela, com uma Mega Master Plus, Advanced, batata palha, catupiry, borda de cheddar e tudo, com uma aulona para a gente de Delegation Poker. Honrar aí o nosso digníssimo André Sanches, maravilhoso dia para você. Natália, muito obrigado aí pela audiência. Gabriel, obrigado também, excelente tema também, acho fantástico. A Sandra trazendo para a gente também, todos os times sentem-se mais valorizados e motivados, promove o empoderamento e autonomia, exatamente. O Delegation Poker é uma ferramenta de empoderamento. E trazendo também aqui para a gente que essas semanas, né, no sábado, vou até pegar minha colinha aqui, porque geralmente eu me esqueço, que no sábado foi o dia de aprender comunicação e oratória para as vendas com o nosso time de craques e convidado Edmund Miller. Pode conferir nas nossas plataformas. No domingo foi dia da Ronara Adorno. Aliás, hoje, se eu não me engano, é aniversário dela. Parabéns, Ronara, aí, nossa protagonista ágil. Ícaro Queiroz, Leopoldo Guzman falaram sobre princípios ágeis e o trabalho em conjunto. Não percam. Na segunda-feira foi dia de Gisele Batista e a convidada Lisângela Antonini falaram sobre empreendedorismo e carreira em mais um episódio do Carreiras Ágeis. Na terça, PMO e entrega de valor contínuo foi o tema discutido entre Vanessa Garcia, Patrícia Santos, Júlio Baquion e Rui Luiz. Vale a pena conferir. Quarta-feira foi a vez de debater sobre a ligação entre pessoas saudáveis e empresas ágeis. Para falar sobre o assunto, estiveram no programa Tiago Matox e Tamires Toledo. Não deixe de ver e aprender. E à noite rolou o Business Agility com o José Júnior, nos mostrando um pouco sobre transformação digital, negligências e o que ainda não te contaram. É um tema muito importante para a sua gestão aí. Confiram a reprise em nossas inúmeras plataformas. Na quinta-feira, hibridismo e agilidade. Para agilidade nos negócios foi o tema escolhido para o bate-papo entre Paulo Botelli e Nádia Pedrosa no Organizações Ágeis. Também ficou espetacular esse aí. Parabéns, Nádia, ficou muito bom. E ainda na quinta-feira teve mais um episódio de agilidade, inovação e saúde. Dessa vez o tema foi inovação e saúde digital, os conflitos entre privacidade, IA e interoperabilidade. Assunto para conversa entre o time de craques de profissionais da área e escolha a sua plataforma digital favorita. E agora estamos aqui junto com a nossa digníssima, queridíssima Marcela aí. Por favor, continue aí, que está sensacional o tema. Boa, beleza. Pessoal, então entendi das cartinhas, né?
Eu trouxe de uma forma um pouco mais dinâmica aqui, como se a gente estivesse jogando, para vocês entenderem um pouquinho. Então, aqui, montei no Miro, né? É uma ferramenta que a gente usa aí online, mas tem outras, tem o Miro, tem Mural, tem o Whiteboard, que é do Teams, tem várias outras ferramentas, tá? Tem Metro Retro, enfim. Tem esse template pronto na internet para vocês usarem, mas eu também posso disponibilizar, se alguém quiser, tiver dúvidas, eu fico à disposição aí. E aí, como que a gente distribui e monta esse Delegation Board, né? Aqui na parte de cima, então, a gente distribui as cartinhas. Acho que aqui fica até mais fácil de ver, ó, que realmente forma o arquinho, né? Precisa ainda as cartinhas realmente estarem espalhadas em forma de arco, mas aqui acho que dá para ver bem. Então, a gente distribui as cartinhas aqui para o pessoal jogar na parte de cima. Eu coloco as dores, né? Eu coloco os problemas. Aqui, no caso, como eu comentei, foram alguns problemas que o gerente daquele lead trouxeram e teve 2 pontos ali na hora que, conforme a gente foi fazendo a dinâmica, o pessoal foi lá, colocou um post-it e escreveu do que eles queriam trabalhar também, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para jogar? Uma vez entendido o que faz cada cartinha, o que é cada nível para ser trabalhado, quem toma a decisão em cada nível, a gente vai pegar aqui, no caso, a primeira dor, né? Depois eu vou exemplificar rapidamente o que é cada dor e como a gente resolveu cada uma delas, que está linkado com aqueles pontos que eu trouxe lá no começo da apresentação, tá? Então, o primeiro aqui, autonomia para pegar tasks, iniciando a planning, né? Então, sei lá, acabou a planning, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, como é que eu fiz, né? Falei, pessoal, aqui está o jogo, tal, essa primeira dor. Quem que vocês acham que tem que tomar a decisão quando a gente termina de fazer a planning? Quem precisa ter autonomia de ir lá e puxar a tarefa para desenvolver? Como está o cenário hoje? Aqui do lado tem as is e to be. Então, vocês apresentam a dor, entendem com o pessoal quem é a melhor pessoa para tomar a decisão, quem é o melhor papel para tomar a decisão, e eles vão jogar o cenário como está hoje, o as is. Né? Então, a primeira dor, eles foram lá, isso aqui é o board real, tá? Eu, obviamente, tirei as informações daqui para não expor, mas a posição das cartinhas que eles jogaram, tá? Só tem 4 devs mesmo nesse time. O time está aumentando agora esse ano, graças a Deus. Né? Então, aqui para essa situação, eles colocaram o cenário de como estamos hoje. Né? Então, olha para vocês verem como é interessante. Eles sabem que aqui eles precisam ter delegação total para puxar a atividade. Mas olha como que eles representaram. Né? Uma pessoa foi lá, eu ainda fico com medo, que foi o que eu passei para vocês, eu ainda tenho receio, e vou lá, peço aconselhamento para o meu tech lead. 2 pessoas colocaram, eu ainda não estou seguro não, cara, eu preciso ir lá perguntar para ele o que eu vou fazer, e só uma pessoa realmente ali, que é a mais a sênior do time, que já está acostumada a meio que andar sozinha, foi lá e colocou, não, eu mesmo vou lá e puxo. Uma vez que eles jogaram o cenário atual, a gente bateu um papo, né? Falei, pessoal, vamos observar esse primeiro ponto? É legal essa dinâmica, vocês fazerem com muita calma, tá? Sem expor ninguém, sem comparar ninguém, sem julgar ninguém, pelo amor de Deus. Só para entender o ponto de vista de cada um. Pode falar. Só para aproveitar aqui, né, que você tocou para ter essa calma, vou trazer aqui a pergunta do Lauro. Vocês, né, vão trazer um pouco das principais dificuldades para a implementação dessa metodologia. Isso, depois eu trago uma tabela, depois do board, eu trago uma tabela das dores e como a gente colocou os planos de ação, quais são os planos de ação. Eu vou falar de cada um. Perfeito. Tá bom? Aqui é mais para o pessoal entender como é que joga. Aí eu conversei com eles, falei, pessoal, vocês acham mesmo que dá para manter desse jeito para essa situação específica? Vamos rodar o to be? Aí eles pensaram, deu uns minutinhos, eles rodaram o to be. Aí eles falaram, beleza. Acho que para esse caso, então, a gente pode puxar, mas eu prefiro ter concordância com o tech lead naquilo que eu vou fazer. Por que eles chegaram nesse cenário, tá? Marcela, mas não tinha que estar tudo ali na carta 7 delegar? Não necessariamente. Como eu comentei com vocês, tudo pinga ali nesse time. E, às vezes, tem vários sistemas da empresa que eles não têm experiência nenhuma. E eles precisam perguntar realmente ali para o tech lead o que eles vão fazer antes de puxar alguma coisa. Aqui, então, eles me trouxeram esse cenário que eles preferem concordar e aconselhamento para depois eles puxarem, mas eles começaram a ter mais autonomia para trabalhar nesse ponto, tá?
Então, a dinâmica em si do joguinho é essa. Depois, continua do mesmo jeito. Pega lá, aí aqui tem o plano de ação, né? Eu vou trazer na tabela lá para ficar mais claro. Mas aqui foi um alinhamento depois para essa ação específica, né? A gente conversou. E aí eu perguntei para eles, pessoal, e aí o que vocês acham que a gente pode deixar de plano de ação no dia a dia para a gente melhorar esse ponto, né? E aí aqui eles colocaram, eu acho que a gente pode fazer um alinhamento pós-planning. Então, assim, toda vez que terminava planning, agora eles ficam uns minutos lá na sala e eles conversam entre si. Olha, eu acho que eu vou puxar essa carta porque eu já peguei. Ou, você me ajuda a puxar essa? Ou a gente faz um code review ali, trabalha junto, para você me ajudar, eu compartilho a tela, você me ajuda a codar, a gente fazer as coisas juntos. Então, a dinâmica do jogo é essa, tá? Entende a dor, roda o cenário Aziz, conversa, roda o cenário to be, conversa e traça o plano de ação. Simples assim. Beleza? Perfeito. Aqui é a chave, né, de ouro, aqui, que eu acho que é o que o pessoal quer saber. A gente montei essa planilhinha lá com o pessoal. Então, aqui a primeira dor. Deixa eu ver se eu consigo pegar um apontador aqui, que acho que vai ficar mais fácil, né? Ali, a primeira dor. Pode falar, né? Voltando um pouquinho ali no board, você distribui as cartas, né? Você distribui as cartas para todo mundo entender na ordem, né? De 1 a 7. As is é o que como está, como que vai ficar, e vamos colocando os problemas que você mesmo foi identificando, ou que o time vai trazendo mesmo, ali, e a gente depois vai fazendo a dinâmica de alinhar, como que tá, como para onde a gente vai, da onde a gente está, né? E como a gente pretende que ele vai atingir. Basicamente Exato. é isso aí, né? Basicamente é isso. Por isso que no começo é importante explicar cada cartinha para não ter confusão na hora da tomada de decisão, para depois eles trazerem o plano de ação, tá? O plano de ação a gente pode até ajudar, mas é legal o time enxergar por que a gente trouxe aquela dor e o que eles querem fazer para resolver. Beleza? Perfeito. Aí eu trouxe na tabela para ficar mais fácil da gente enxergar, porque ela post-it é pequeno. Então, nesse ponto aqui, né, eu comentei com vocês que a gente fez esse alinhamento pós-planning. Depois, é legal, assim, esse jogo, é legal manter uma periodicidade para vocês reverem o que foi feito, né? Não é fazer uma vez na vida, fez os planos de ação, beleza, tá rodando, eu vejo na daily, vou esquecer. Não, a gente roda a cada 3 meses, tá? Então, eu fiz num período essa primeira rodada, fizemos os planos de ação, depois eu fiz de novo um pouco antes esse ano para levar lá no Agile Trends, então o Agile Trends esse ano foi em abril, eu rodei em março, essa dinâmica com eles de novo, né? Por isso que eu até coloquei essa coluna aqui. Resolveu o nosso problema? Se tivesse não resolvido, eu ia colocar não, tá? Aqui foram palavras do time, tomadas de decisão do time. E aí eu fui perguntando para eles, pessoal, lembra que a gente fez aquele plano de ação de alinhamento pós-planning? Vocês estão fazendo? Está tendo cadência? O que vocês entenderam que foi melhor para a squad? Aqui eles escreveram, tá? Eu só copiei e colei. Então, o feedback deles, né? Eles acharam, né, que melhorou a integração do time como um todo. Então, lembra que eu falei que eles não conversavam, não participavam, não abriam câmera? Para vocês terem ideia, até Halloween a gente fez com câmera aberta, todo mundo maquiado. Que legal. Acabou assim, né? Então, melhorou a integração do time. Eles começaram a fazer pós-daily, então tinha daily lá, eles tinham mania de no meio da daily ficar tirando dúvida e tal. Gente, não. A daily é rápida. 15 minutos, vai lá, conta um pouquinho do que precisa fazer, tal, se tem impedimento, fica depois da daily para tratar outros problemas. Eles entenderam isso, começaram a fazer. Eles acharam que melhorou a interatividade no refinamento e melhorou a comunicação do time. Tá? E aí hoje eles continuam fazendo os pós-daily aqui, porque eles acham que está melhor no dia a dia. Essas foram as ações aqui para esse, tá? O segundo ponto lá, iniciativa dos temas de refinamento. Então, lembra que eu falei que eles usavam, sei lá, pelo menos 1 hora do tempo ali de refinamento para entender o que eles iam refinar. Exato. E aí, o que eu fiz? Antes eu rodei uma técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro, para quem não conhece, é você fazer a melhor gestão do tempo, de alguma reunião que você acha que não está produtiva, ou de alguma atividade, ou do seu dia a dia. E aí eu trouxe essa dinâmica para eles, a gente quebrou os tempos ali as 2 horas que a gente tem de refinamento, a gente quebrou,
e eu trouxe algumas propostas. Na primeira meia hora, o que a gente pode fazer? Na segunda meia hora. E aí, com essa clareza, eles falaram, nossa, como a gente tem grupo de squad lá no Teams, né, que é a ferramenta de comunicação que a gente usa, eu acho que ia ser legal se a gente, antes de quinta-feira, que são os nossos dias de refinamento, antes, lá na segunda, a gente ia começar a escrever os temas que a gente vai trabalhar. Para quando chegar no refinamento, eu já ter os temas. Eu não perder este tempo pensando no que eu vou falar, tá? Uhum. E aí, o que eles continuam fazendo, né? Então, as melhorias. Eles conseguem adiantar os temas, e aí é legal porque também, Léo, como a gente tem bastante dependência com outros times, às vezes, nossa, esbarrei aqui com a arquitetura, eu vou precisar com alguém de arquitetura. Como as áreas são muito cross, eu não tenho disponibilidade das pessoas o tempo todo, eu não consigo chamar a pessoa e a pessoa aparecer. Às vezes eu precisava, perdi refinamento, porque eu precisava de um cara de arquitetura e o cara não conseguiu participar. Né? Então, além de adiantar tema, eu também consigo trazer a visão de tirar essa dependência, ou se eu precisar de alguém, eu já trazer a pessoa, mandar um invite e tal, para não correr o risco de eu perder tempo na reunião. A gente valida se é necessária a participação de pessoas externas, porque participava muita gente, ficava muita confusão, então a gente começou a deixar só mais restrito ao time, né? E a gente conseguiu seguir sem mudança, eles não quiseram outro plano de ação, porque eles têm resolvido. Até hoje eles se organizam lá e eles mandam os temas, e o refinamento hoje já sai com história escrita, enfim, tá fantástico, tá? Tem funcionado bem. O terceiro ponto aqui, né, que eu tinha comentado lá, iniciar as cerimônias sem Scrum Master ou Tech Lead. Aqui no caso, tem algumas particularidades aí, planning, a gente sabe que a gente precisa do PO, o refinamento é legal se tem o PO ali para a área de negócio para tirar alguma dúvida, mas é que a gente focou na daily, justamente porque a daily é uma reunião do time, né? E aí, o que a gente fez para que o time conseguisse tocar sozinho? Como eu comentei, eu entrava, ficava lá muda, fazendo a egípcia, esperava eles tomarem a frente. Então, a gente colocou uma política explícita ali. Pessoal, não vamos ficar chamando ninguém que está lá codando, lá não apareceu o aviso. Vamos esperar 5 minutos de tolerância para todo mundo entrar na sala. Deu 5 minutos. Tá faltando a pessoa de PTO. Whatever. Depois ela escreve, depois ela participa. Até criar autonomia para todo mundo se organizar, disciplina de entrar. Então, aí todo mundo já conseguia entrar na sala, eles mesmo hoje fazem a dele, tem dele que eu nem participo mais, e eles conseguem fazer sozinhos. Se eu entrar lá, eu sei o que eles estão fazendo. Beleza? Exato. Acaba, como a gente falou, essa é uma ferramenta que traz um empoderamento, uma autonomia para o time, e eles mesmos vão fazendo. Eu vi que você trouxe esses planos de ações assim, definido, legal, resolveu sim, não, você vai fazendo ele periodicamente para ver se a gente está caminhando do as is to be, né, da onde a gente estava para onde a gente quer ir, e você usa algum indicador para a gente tirou 5 planos de ações, a gente fechou 3 já, 2, você usa algum indicador ou você vai colocando o board mesmo dessa forma e apresentando para o time? Aqui, Léo, como eram coisas que são itens de retro, lá no Kanban, eu gosto muito de trabalhar com classificação de serviço no Kanban, né? Uhum. A gente quebra raias, e aí eu deixo uma raia específica, que é uma query lá, e eu tenho uma raia específica só para itens de retro, só para itens de plano de ação. Então, alguns aqui, beleza, né? O pessoal já se organizava e fazia. Agora, outros, eu deixo lá no board para a gente discutir pelo menos 2 vezes na semana durante a daily, até a gente resolver aquele ponto, né? E aí, lógico, né? Todas essas ações que a gente faz, um refinamento mais efetivo, uma planning mais rápida, uma história, aí isso vai gerando outras consequências, né? Eu consigo, com o refinamento, ter uma planning mais rápida, não tenho uma planning demorada, porque eu já discuti tudo que eu precisava, eu trago na planning só para priorizar o que eu vou desenvolver e jogar no meu replacement da semana, na minha organização, na minha planning da semana. Eu tenho histórias com mais detalhes escritas, porque antes eles não escreviam nada na história, aí a pessoa chegava ali, eu não tinha informação nenhuma, então eu escrevo melhor aquela história para o time desenvolver, tiro dependências, não fico com dúvida, não chega no meio do fluxo, eu falo, nossa, não tenho o que fazer aqui, vou ter que voltar, vou ter que fazer outra reunião. Então, assim, eu otimizo o tempo, faço muita coisa. Isso gera outras métricas que a gente acompanha dentro da empresa, como lead time, cycle time, né? O lead time é o tempo que a gente acompanha de quando a gente começa a desenvolver aquela demanda até o tempo da gente entregar, né? Então, melhorou o nosso lead time, que é um dashboard automatizado que a gente tem lá da área que a gente acompanha. Melhora a cycle time, ou seja, consigo identificar melhor os gargalos no fluxo.
melhora outras métricas que estão por trás dessas ações. Mas essas em si, eu coloco no board lá para acompanhamento, tá? Legal. Excelente. Beleza? Aqui tem outras lá dos pontos. Não sei se você quiser que eu passe para o pessoal, eu posso disponibilizar essa apresentação depois também. Tem mais alguma pergunta aí que o pessoal está com dúvida? Por enquanto, não tem. Tá bom. E aí, é isso, Léo. De apresentação. É isso. Vou voltar para a tela aqui para ver você. Aí. Legal. E conta para a gente aqui, então, para quem quer começar a usar essa ferramenta, o que você recomenda, quais conselhos, dicas práticas que você passa para as pessoas que queiram começar a usar esse Delegation Poker? Bom, eu acho que é muito na linha que eu comentei, né? Antes da gente aplicar qualquer dinâmica com os times, acho que é legal, Léo, a gente entender o que faz mais sentido, né? Porque o Delegation Poker, ele é específico para trazer essa autonomia e clareza de papel e responsabilidade. É muito melhor do que a gente fazer um one-on-one e falar para a pessoa, olha, você foi contratado e você não está fazendo bem o que você tem que fazer. Essa ferramenta, ela meio que faz isso de uma forma muito melhor, muito mais saudável, né? Tem outras ferramentas dentro do Management 3.0 que é super legal a gente aplicar, mas eu acho que antes de qualquer dinâmica, qualquer coisa que a gente for fazer, é o conselho que eu acho que eu já comentei. A gente entender o time, entender o momento que a gente está, quais são os processos que tem, o que a gente consegue fazer para melhorar aquele tipo de processo, e ver dentro do nosso cinto de ferramentas e conhecimentos aí de experiência de cada um, o que cada um acha que vai caber melhor ali naquele cenário, naquela situação. Né? Porque também tem empresa, cada empresa trabalha de um jeito. Não vou falar para você que a empresa que eu estou hoje tem área de agilidade, está tudo super estruturado. Mas, assim, para mim ainda é uma agilidade que está torta. Né? Não é aquela agilidade que os temas, a gente às vezes coloca classificação no Gira que não é aquilo, tá by empresa e não by mercado. A forma que a gente faz algumas medições, eu não concordo muito, mas a gente está melhorando. Então, assim, toda empresa tem aquele cenário, a gente precisa se adaptar e fazer para que funcione naquele cenário, para a gente poder entregar, né? Então, acho que é isso, é entender o cenário, a situação e as pessoas para rodar a dinâmica certa. Precisa ser assertivo. Exato. Eu gostei muito da forma que você trouxe para a gente. A sua apresentação, eu achei que ela está, extremamente bem fundamentada pelo diagnóstico que você fez. Acho que, puxa vida, trouxe esse tipo de visão, não é como que eu vou usar? Não, primeiro você não vai usar isso, você vai diagnosticar isso, de repente na sua lista de prioridades, não é isso, é tão importante, você tem outras organizações, por exemplo, vamos colocar lá, rodando Sprint e Scrum, você rodar, vamos dizer, todas as cerimônias, né, todos os eventos de Scrum primeiro, agora eu vou para a autonomia do time, então eu achei legal que você trouxe as dores, o que você analisou, como que você fez e os resultados ficou excelente, parabéns, adorei demais. Obrigada, Léo. E assim, pessoal, vocês viram que são ações simples, né? Nada de mágica, nada de gastar dinheiro, investir em ferramenta, nada disso. É só a gente entender a situação e fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade delas ali e elas quererem participar. É isso. Exatamente. E, gente, quem quiser seguir a Marcela aí, o LinkedIn dela, Marcela Barbon, por favor, ela é um doce de pessoa, extremamente acessível. Nossa, Marcela, vamos aproveitar uns 5 minutinhos aí para você deixar suas considerações finais. Tá joia. Léo, muitíssimo obrigada por participar, fiquei muito feliz quando vocês me chamaram, você e o André, obrigada aí pela participação. Você é um cara extremamente comunicativo, tem bastante conhecimento, então é uma honra participar aqui do canal. Só vem gente high level, né? Até me senti honrada quando você me chamou. Falei, nossa, vou participar de um programa super sério, né? Então, muitíssimo obrigada pelo convite. E, pessoal, eu sou super aberta, né? Gosto de compartilhar, sempre participo de bate-papo, sempre estou nas comunidades aí de agilidade, sempre estou nos eventos. Então, fico aí à total disposição, se vocês quiserem me procurar, tirar dúvidas,
eu estou à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? É só assim que eu acho que funciona a agilidade, né? É a gente indo em eventos, trabalhando em comunidades e se ajudando, porque a gente sabe que é bem complexo. É simples, mas é complexo. Exato, exato. E trazendo mais uma vez o que você trouxe, porque assim, o que a gente acaba vendo muito no mercado é copia e cola de soluções. E você demonstrou com isso de que não é bem por aí, sabe? Isso é uma das... Putz, o que eu amei da sua apresentação foi exatamente isso. Não é copia e cola. Meu problema é esse, eu identifiquei essa prática como solução, porque tratando de agilidade, a gente, na nossa caixa de ferramentas, a gente tem inúmeras ferramentas para N casos. E cada empresa tem o seu jeito de fazer agilidade. E é nessa forma que é o nosso trabalho de maximizar valor também, de maximizar os desempenhos do time, eficiência operacional, que eu acho é um termo que está sendo muito falado hoje, né? Fazer mais com menos, e a gente entender isso. Primeiro a gente diagnostica, e é isso que eu achei sensacional aí. Um prazer imenso receber você aqui. A porta está aberta para você voltar aí, sempre que quiser. Pessoal aí também, deixe seu feedback, eu coloquei o formulário, está aqui debaixo. Quiserem trazer temas, quiserem vir participar, vamos, me chamem nas redes aqui, a gente vai trocando ideia, vamos passando figurinhas aqui. Deixar um abração aqui para a nossa rede de operações, Liana Lopes, que faz também tudo isso acontecer, André Sanches, que está sempre correndo por aí, a Aline, que faz esse editorial do break, do que passa por tudo que a gente passou tudo que aconteceu durante a semana. Águeda, muito obrigado aí, você está sempre prestigiando a gente. Vamos embora, sexta-feira, muito obrigado a todos aí, e um excelente fim de semana, e qualquer coisa, nos procurem pelas redes aí. Tchau, 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 tchau. Obrigado, Marcelo, obrigado demais. Tchau. Sextou. Tchau, tchau.